É uma alegria e uma satisfação poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês e poder refletir sobre temas tão importantes que estão ligados ao livro de Romanos. Como eu disse anteriormente, o livro de Romanos, sem dúvida nenhuma, quando é um livro entendido, quando é um livro compreendido, sem dúvida nenhuma é um livro libertador, porque nós temos um conhecimento mais profundo, mais significativo, mais consistente daquilo que Deus é capaz de realizar na vida do ser humano. Hoje nós vamos, a partir de agora, entrar um pouco no capítulo número 5. Nós não vamos ver o capítulo todo, mas nessa etapa nós vamos concluir o capítulo número 5 até sexta-feira. Mas eu convido você a, por favor, abrir sua Bíblia. Em Romanos 5, nós vamos ler daqui a pouco os versículos de 1 até o versículo de número 11, ok? Antes, porém, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Ah, aqueles que querem um conteúdo cristão, um conteúdo que vem em formato geralmente de vídeo, com cortes de sermões, pode me seguir lá no PR Lucas Alves pelo Instagram. Então, se você usa o Instagram, se você está nessa rede social, será um prazer, uma alegria tê-lo também aqui no PR Lucas Alves. Então, você pode pegar o seu celular agora, pode pegar o seu telefone e entrar então no Instagram e me seguir lá. Será uma alegria ter você com a gente também, tá bom? Então, todos os dias a gente tem reflexões, todos os dias a gente tem um conteúdo sempre com o propósito de levar a termos uma experiência mais profunda com Cristo. Muito obrigado por sua presença mais uma vez. Então vamos agora ao texto. O texto, antes de entrar no texto, eu queria aqui apresentar o resumo daquilo que nós estudamos até agora. O que é que nós estudamos? Estudamos Romanos 1:18 até o 3:20, com a ênfase na necessidade da justificação. Como aqui o tema é justificação, eu estou trazendo a partir desse ponto, porque o ponto anterior é Paulo tratando sobre a necessidade de compreender o que é o Evangelho, a importância do Evangelho. Então, a partir do versículo 18 do capítulo número 1, ele vai já apresentar essa necessidade. Do capítulo 3, 21 ao 4, 25, é o meio da justificação. Esse meio da justificação ele só pode acontecer por meio da fé. A fé em Deus, a fé em suas promessas, por meio daquilo que Cristo fez. E agora nós vamos ver os frutos dessa justificação, ou seja, uma pessoa que é justificada por Deus, como ela se comporta no sentido das adversidades da vida que essas pessoas passam. Então, primeiro, vamos aqui para as consequências da justificação. O texto de hoje, eu quero começar com os versículos 1 e 2. Veja o que o texto diz. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu queria aqui que você pensasse juntamente comigo sobre uma frase que está muito curta ali, muito curta, mas que às vezes a gente pode compreender mal, embora a gente tenha duas aplicações para essa frase. Que frase é essa? Veja bem, olha o que diz na introdução. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Poderia ser paz de Deus? Poderia também ser paz de Deus. Mas por que que Paulo está dizendo assim, paz com Deus? Vamos entender aqui uma coisa. Quando você ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia apressadamente. Você tem que ler a Bíblia de forma reflexiva, pensando, visitando os textos várias vezes, entendendo o que, que a mensagem quer dizer. Então, quando o texto diz assim, você está justificado com Deus mediante a fé, Paulo aqui diz, temos paz com Deus. O que que significa isso? Significa que nós todos estávamos ali encerrados, nós todos estávamos ali no mesmo pacote de rebelião de Romanos capítulo número 1. A ira de Deus, ela veio sobre todos nós. Por quê? Porque nós nos separamos. O pecado, ele foi um rompimento dessa ligação com Deus, e essa ligação com Deus, ela nos colocou em uma posição de rebelião, de ousadia, de total
independência de Deus. E essa independência que nós tivemos por ocasião do pecado nos tornou rebeldes com Ele. Deus queria então resolver esse assunto. E como Deus resolve esse assunto? Então nós vivíamos em rebelião, nós vivíamos em fuga, nós vivíamos em distanciamento, nós vivíamos em completa transgressão. Então nossa atitude carnal, nossa atitude por natureza era de separação. Então, como era que estava a nossa relação com Deus com a entrada do pecado? Nossa relação com Deus estava em uma relação de conflito, de guerra e não de paz. Então, por isso que quando Paulo explica em Romanos capítulo número 5, versículo 1 e 2, ele diz, olha, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. É óbvio que quando Deus coloca essa paz em nós, esse relacionamento ele é recuperado, esse relacionamento ele é restaurado, automaticamente nós temos a paz que é um fruto do Espírito Santo também em nossa vida. Mas não se esqueça de uma coisa, que o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, a nossa relação com Deus ela foi restaurada. A nossa relação com Deus ela foi reconstruída. E tudo isso é muito importante dizer por iniciativa do próprio Deus. Então, vamos aqui a algumas colocações desse texto. Primeiro, nós devemos entender que essa justiça que vem de Deus só é aceita, só pode ser recebida pela fé. Não existe outro caminho alternativo. Ou seja, a Bíblia propriamente diz, né? A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus e só existe uma forma de agradar a Deus que é mediante a fé. Em segundo lugar, a justiça é por meio de Cristo. Quando ele diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então entenda, nós vivemos em um estado de rebelião, de distanciamento, e Deus quer resolver esse assunto. Como Deus resolve esse assunto? Enviando Jesus Cristo. Aí agora eu quero dizer uma coisa para vocês, e perceba bem esse conceito, tá? Nós estávamos em rebelião, em distanciamento, em transgressão. E Deus queria resolver isso. E como é que Deus resolve? Mediante Jesus Cristo. Entenda bem isso agora. Nós só somos aceitos por Deus se nós aceitarmos Jesus Cristo. Não existe aceitação de Deus por nós se nós não aceitamos Cristo. Então, Deus está dizendo o seguinte: eu quero resolver essa situação e vou enviar meu filho para que a nossa ligação, aquela que foi quebrada no Éden, seja recuperada. Mas para que vocês, então, possam desfrutar da minha companhia, do meu amor, da minha graça, eu vou revelar a minha graça a você, através de quê? Através da entrega do filho. Agora, perceba uma coisa. Olha que coisa linda. Pega uma caneta aí, pega um marca-texto para você ver uma coisa. Quando você olha para a ação de Deus para salvar o ser humano, quem é que está envolvido com isso? Quem é que está envolvido com isso? Pega aí seu marca-texto e veja as três pessoas da divindade envolvidas nesse processo de salvação. Primeiro, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aqui está falando de Deus Pai. Depois vemos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, aqui está o Filho. Pai e Filho nesses dois versículos. Nesse mesmo versículo, perdão. E aqui você vai encontrar, no versículo número 5, veja o que diz. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perceba aqui as três pessoas. Deus Pai tendo a iniciativa de dizer, olha, eu quero que esse relacionamento ele seja restaurado. Para isso, ele envia o meio para isso é a pessoa de Jesus Cristo. Agora, como é que nós vamos nos voltar para Deus? Mediante a ação que nos sensibiliza, que nos deixa abertos para Deus, que é a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o amor de Deus, porque não existe outra alternativa para se conhecer a Deus, a não ser por meio do seu amor, é derramado em nosso coração pela pessoa do Espírito Santo. Ou seja, Pai, Filho e Espírito estão todos eles envolvidos no processo de reconciliação do ser humano. Ok? Está claro isso? Vamos agora avançar aqui mais um pouco para entendermos essa obra poderosa. Depois nós vamos encontrar aqui que paz é resultado do perdão. Ou seja, nós vivíamos em uma situação de distanciamento, de rebeldia, de culpa, de completo distanciamento de Deus, mas quando nos voltamos a Ele, Ele nos concede a sua paz. Agora,
De que maneira nós desfrutamos disso? Então, quando nós vemos o amor de Deus sendo derramado, quando nós vemos a reconciliação promovida por Jesus Cristo, tudo isso é fruto do acesso da graça. Porque Paulo diz, igualmente, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, veja que coisa interessante quando Paulo fala que nós temos acesso pela fé, ou seja, a fé é a forma de receber a graça que Deus coloca em nós. E gloriamo-nos. Essa glória, amigos queridos, ela se refere à glória na esperança da glória de Deus, ou seja, naquilo que Deus exerceu no passado, mas especialmente daquilo que Deus exercerá no futuro. Vamos agora para os seguintes versos, 3 e 5. Diz: E não somente isso, ou seja, depois de Paulo ter falado tanta coisa bela, significativa, relevante, rica, ele diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Opa, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu me glorio naquilo que Cristo realizou, mas eu me glorio também nas dificuldades que eu passo na vida. E ele diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que o que a tribulação produz? Produz perseverança, produz experiência e produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Eu queria que você considerasse duas coisas. A glória, nos gloriamos na esperança e aqui nos gloriamos nas próprias tribulações. O que significa isso? Significa o seguinte: a, a vida cristã, ela não é só feita de louros, de conquistas, de bênçãos, de realizações, de curas, de bem-estar. Talvez hoje pela manhã, agora pela manhã, nós estamos no dia 7 de maio, às 5h48 da manhã, talvez eu esteja falando para alguém que está sofrendo muito, 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 muito. Um parente que está no hospital, o marido que a deixou, o filho que está mergulhado nas drogas, uma sensação assim de vazio diante das dificuldades que está passando. Talvez alguém esteja aqui desempregado, lutando para manter a família. Talvez aqui alguém já esteja há anos carregando uma depressão, uma dor que não sabe por quê. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como cristãos, encaramos o sofrimento por meio das dificuldades que nós passamos, seja elas quais forem, nós encaramos o sofrimento de forma diferente. Deus nunca prometeu que nós não iríamos sofrer. Deus nunca prometeu que nós não iríamos derramar lágrimas, que nós não iríamos ter dor da alma, dor do coração, às vezes uma dor quase existencial. Deus nunca disse isso. Então hoje, talvez pela manhã, eu esteja falando com alguém que está sobrecarregado, que está tenso, que está aqui aguardando a sala 57 muito cedo, porque acordou muito cedo hoje, porque mal conseguiu dormir, porque está preocupado com o seu dia, está preocupado com essa quarta-feira, o que, que vai ser minha vida, como é que eu vou lidar com os problemas, com as complexidades, com portas fechadas, com situações que eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas entenda uma coisa, Paulo está dizendo que essa tribulação, que isso faz chacoalhar você, Deus ele é capaz de trazer frutos, bons frutos, diante das enormes dificuldades que você está passando. Deus é capaz de gerar uma boa colheita através do campo seco, árido, das dores, dos pesares que você está passando. Então, isso parece ser um pouco louco, porque não é racional. Não é uma questão de causa e efeito. Porque Paulo diz o seguinte: as tribulações, nos gloriemos, ou vamos nos gloriar nas tribulações pelos seus frutos. Então, tudo que você está passando, tudo que você está sentindo, as percepções, os seus sentimentos que você está enfrentando agora de forma tão marcada no seu coração, Deus pode produzir frutos extraordinários. É por isso que o cristão não somente recebe pela fé a salvação em Jesus Cristo, mas ele precisa caminhar pela fé por meio da segurança que essa fé gera quando ele passa por tribulações e passa por essas tribulações de maneira segura. E aqui Paulo vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Primeira coisa que nos chama a atenção é quando ele diz que, mesmo que você sofra, Deus nos dá uma segurança.
A segurança é a presença dele, mas a segurança também são os frutos que você vai passar, que você vai obter diante das dificuldades que você tem. E aqui ele fala que entre esses frutos você vai encontrar a palavra paciência. E essa palavra paciência do grego significa que é essa paciência diante das mais diversas adversidades. Eu admiro muitas pessoas, sabe, que passa por dores, passa por perdas, passa por sofrimento, mas ela não fica, ela não se revolta contra Deus. Ela não deixa de ir à igreja. Ela não deixa de ler a Bíblia. Ela não deixa de orar. Mesmo sangrando, ela continua confiando. Mesmo perdendo, ela continua perseverando. Aqui nós vamos também encontrar uma palavra, que essa palavra também está ligada à tribulação, né? Que quer dizer pressão. Se refere especificamente à oposição e perseguição por parte de um mundo hostil. Ou seja, você está sendo perseguido, você está sendo massacrado, você está sendo intimidado, mas você não desiste. O cristão, ele não é refém das circunstâncias. O cristão, ele não é refém das circunstâncias. O cristão, pela graça de Deus, ele está acima, bem acima das circunstâncias da sua vida. Isso quer dizer, amigos, que a palavra final não é a perda que nós temos, porque nós estamos acima das perdas que nós temos. O cristão, ele não é refém da palavra final da dor, porque pela graça de Deus ele está acima da dor. O refém, ele não é de forma alguma refém da culpa, porque Deus é capaz de elevá-lo e colocá-lo em uma condição acima da sua própria culpa. Eu me sinto às vezes impressionado quando encontro pessoas que passam por situações tão difíceis na vida, mas não desistem, né? Não desistem. Você sabe o que é que me preocupa? É que quando você entra aí no YouTube e você começa como cristão a ficar selecionando os tipos de pregações que você quer ouvir, existem as pregações que tem a palha e tem o trigo, né? E alguns vão se alimentar de palhas, porque em alguns sermões, algumas teologias que se apresentam por aí, você nunca vai sofrer, né? Você nunca vai ter dor, tudo vai dar certo, as portas irão se abrir. Não é assim. Não é assim, não. Deus tem um lugar especial para o sofrimento em sua vida e Ele permite isso, sabe por quê? Porque você cresce, porque você amadurece, porque você se desenvolve, porque você se torna um homem mais completo, uma mulher mais íntegra. Você se torna um cristão muito mais consistente, muito mais sério pelas dificuldades da vida. É como um pai que senta com sua filha e passa a dizer para ela ou para o filho o que ele já passou na vida nessa estrada e que o filho não pode se desanimar por qualquer coisa, não pode se frustrar por qualquer coisa, porque a gente já passou por muita frustração na vida, por muita dor na vida, por muito sofrimento na vida, e por isso que a gente cresceu. Então, o cristão, ele não deve estar aí à procura de sofrimentos, de perdas, de dor, de tribulações, de provações, de pressões. Mas quando elas vierem, a gente precisa olhar além. Toda dor, a gente precisa olhar além dessa dor. E é por isso que nós não somente começamos pela fé a nossa caminhada com Deus, mas nós precisamos continuar pela fé. Paulo diz algo muito interessante. Paulo diz o seguinte, que a tribulação ela produz perseverança. Você sabe qual é uma das marcas do livro do Apocalipse? É persevere, não desista, não pare, não volte atrás, não joga a toalha, levanta a cabeça. E aí você se torna uma pessoa mais madura. Por quê? Porque você se torna experiente. Você vê que você não vai ter que se preocupar com tantas coisas que muitas vezes uma pessoa imatura se preocupa. E o resultado dessa experiência é a esperança. Ou seja, o que é que significa essa esperança? Que no final tudo vai dar certo. E nesse final, amigos, não é final daqui da terra, porque é possível que a gente esteja sofrendo até o último fôlego de vida, mas nós estamos olhando para algo que vem além disso. Deus não procura abençoar a nós
pensando só nessa vida. A maior bênção que Deus nos garante é que, apesar de tudo que a gente passe, a gente tem segurança de vida eterna. Essa aprovação, quando Paulo fala, né, de nós sermos provados, essa palavra era usada para descrever o metal que era colocado no fogo com o propósito de remover as impurezas e torná-lo um metal provado, legítimo e puro. E é justamente isso que Deus quer de você. Deus não procura o nosso conforto. É verdade, irmãos. Deus procura o nosso crescimento. Deus não está procurando o seu bem-estar. Pastor, como o senhor diz isso? A preocupação maior de Deus não é o nosso bem-estar. Ele nos ama muito. Mas a preocupação maior de Deus é o nosso crescimento. Se fosse o bem-estar, Jó não teria passado o que passou para se tornar o homem que foi. Se fosse o bem-estar, Moisés não teria passado o que ele passou para se tornar o homem que foi. Se fosse o bem-estar, o próprio Paulo não teria passado o que ele passou para se tornar o apóstolo que foi. E tudo que você está passando hoje, tudo que você sofre hoje, Deus garante a sua presença. Deus garante o seu conforto. Mas Deus garante, acima de tudo, o seu crescimento. Então não se perca com as perdas da sua vida e não se entregue aos fracassos, às dores e decepções que você passa, porque é algo maior e que você precisa enxergar nisso. Paulo continua dizendo o seguinte: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Para mim, esse é um dos versos mais inspiradores da Bíblia. Por ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos pecadores. Ellen G. White, comentando esse texto, ela diz assim: a luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz em nós uma vida na alma. Qual é o apelo de Deus aqui? 3 coisas eu quero destacar. 3 coisas. A primeira delas é que existe um epicentro da vida cristã. Existe um centro na vida cristã. Ou seja, sábado, dízimo, reforma de saúde, espírito de profecia, volta de Jesus, Bíblia, seja lá o que for que nós cremos com o adventismo do sétimo dia. Existe um centro. Existe um centro em que tudo isso deve girar. E você pergunta, que centro é esse? O centro de tudo é a cruz de Cristo. Nós somos convidados. O centro de tudo é a cruz de Cristo. O centro do evangelho é a cruz de Cristo. O centro da igreja é a cruz de Cristo. O centro da doutrina da igreja é a cruz de Cristo. Tudo é a cruz de Cristo. Porque lá Deus expressa com a maior tonalidade e maior força o que ele é, o que ele faz, o que ele quer de nós. E Ellen G. White diz, se nós não resistirmos, a segunda coisa que me chama aqui a atenção, primeiro, o centro é a cruz. Segunda coisa, o papel do Espírito Santo é nos levar à cruz. É nos levar à hora de Cristo, é nos levar à pessoa de Cristo. E a terceira coisa é que quando nós aceitamos o centro de Cristo, o Cristo morto, eu estou lendo o livro Atos dos Apóstolos de Ellen G. White, e ela diz o seguinte, todas as vezes que Paulo se encontrava desanimado, sem forças, diante de tantas dificuldades de sua vida, ele olhava para a cruz
e tinha novamente forças para continuar. Nossa suficiência vem de Deus e nossa suficiência vem da cruz de Cristo. Nós devemos ter, como adventistas do sétimo dia, o centro do nosso trabalho, o centro do nosso ministério, o centro da nossa esperança é aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário por todos nós. Nós somos crentes cristocêntricos e o centro do nosso cristianismo é a cruz de Cristo. É quando nós olhamos para Cristo e aceitamos a sua justiça apresentada na cruz, e quando nós aceitamos o seu sacrifício, nós aceitamos a sua morte, a sua vida, para que nós tenhamos a vida que ele quer nos dar. Em Cristo na cruz, nós aceitamos a sua morte, nós aceitamos a sua vida, nós morremos espiritualmente para termos a vida que ele quer nos dar. O centro do cristianismo é a cruz. E a gente não pode esquecer disso. Continuando. Logo, muito mais. Agora, sendo justificados, aí Paulo coloca o quê? Sangue. Sangue. Seremos por ele salvos da ira. Ira de quem? O Deus que queria condenar, mas que quer salvar, ele disse: eu tenho aqui um meio para que você seja salvo. E esse meio é o sangue do meu filho. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, aleluia, inimigos, rebeldes, adúlteros, mentirosos, fraudulentos, arrogantes, ladrões, impuros, essa era a minha condição, a sua condição, a condição de todos. E Deus diz: eu quero fazer as pazes com você, mediante a morte do seu filho. Ou seja, como essa paz ela é feita? Como é que eu saio de um estado de condenação, de inimizade, de rebeldia, para um estado de completa restauração? Mediante a morte de Cristo. Aí ele diz: muito mais já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo fala que tanto o sangue quanto a vida de Cristo é o que produz vida em nós. E não apenas isto, mas também nos gloriamos. Ou seja, Paulo fala de nos gloriarmos nas tribulações, mas também ele fala, nos gloriamos em Deus, em uma pessoa, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa palavra exultemos aqui, Paulo exorta os crentes a justificados, a dizer o seguinte: olha, apesar de tudo, sejam felizes, viu? Apesar de tudo, sejam felizes. Irmãos, e falo isso com muito carinho, tá? Viva a esperança da volta de Jesus Cristo. Tá tudo certo. Mas você também tem que viver a alegria da morte de Jesus Cristo. Essas duas alegrias. Quando você se alegra na morte de Cristo, a esperança que você tem no seu retorno, você terá uma alegria diferente, sabe? Quando você olha para trás, aquele corpo banhado de sangue, aquela cabeça curvada e aquelas mãos presas na cruz, aqueles pés presos por aquele prego de rebelião. Eu quero dizer algo que quando nós olhamos para a cruz, a esperança da volta de Cristo tem novos tons, tem novas cores, tem novos brilhos. Por isso, não se esqueça de colocar os seus olhos diariamente na cruz, para que aquele que vem nas nuvens do céu seja visto com mais beleza, com mais alegria. Bem, aqui concluímos a reflexão de hoje, mas eu quero concluir com um pensamento de Timothy Keller. Timothy Keller diz assim: quanto mais você entende que a sua salvação não é baseada em seu comportamento, mais radicalmente seu comportamento mudará. Que coisa incrível, né? Mas o seu comportamento vai mudar. Quando nós sabemos
E nós não somos salvos por nossa performance, mas por aquilo que Cristo realizou na cruz, a gente muda, porque reconhecemos o valor incomparável daquilo que ele realizou por nós na cruz. Nós mudamos, amigos, porque Deus provocou essa mudança. Procurando nos reconciliar, procurando dizer, vamos recomeçar de novo. Como é lindo ver um relacionamento que foi quebrado sendo restaurado. É isso que Romanos 1, 5, 1 a 11 nos revela. Quanto mais você entender que sua salvação é baseado naquilo que Cristo fez e não no seu comportamento, mais radicalmente o seu comportamento irá mudar. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Que nossa intimidade com Ele se multiplique, alcance os níveis mais elevados da sua vontade, da sua providência. E que viver pela graça de Cristo seja aquilo que nos motiva a viver à altura da sua vontade. Se entregue a Ele hoje e permita que a cruz seja o centro. O amor de Deus é derramado em nosso coração no dia de hoje, para que a gente tenha percepções mais amplas e profundas dessa graça salvadora. Você crê nisso? Levante sua mão se você crê. Se você tem essa segurança, essa paz, esse conforto que somente Cristo pode exercer e executar em nossa vida. E que Ele seja o centro e a motivação de tudo que você é, o que você faz no dia de hoje. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por tua procura constante. E queremos dizer, Senhor, que essa procura em relação a nós, como indivíduos, como pessoas, não precisa ser mais feita porque nos rendemos a Cristo mais uma vez no dia de hoje. Queremos viver para Ele, queremos receber esse amor, essa graça, que está além da nossa compreensão, além das nossas medições, porque cremos, Senhor amado, que aquilo que foi feito na cruz tem sentido, tem propósito, tem importância e tem consequências maravilhosas em nossa vida, porque nós podemos recuperar nosso status de filhos novamente por meio da cruz de Cristo. Nos ajuda a enfrentar os sofrimentos da vida com fé, com perseverança, com descanso, sabendo que sua obra em nossa vida, ela é constante, ela é maior do que o nosso bem-estar. E por isso, ó Deus, nós queremos nos gloriar nas tribulações, mas também gloriarmos na esperança. Que o Senhor tome conta de cada pessoa, escute as orações conforme sua providência e bondade, e nos dê um bom dia, em nome de Cristo. Amém. Um bom dia a todos Amém, vocês. amém. Deus nos abençoe nesse dia e que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, esteja hoje aqui dentro do nosso coração, do nosso peito. Deus abençoe a todos. Obrigado, Pastor Lucas, pelas pérolas de hoje extraídas da palavra de Deus. Palavra essa que é tão poderosa quanto a presença de Deus, né? E cada um vai levar essas pérolas, né? Por exemplo, de que Deus não, o interesse principal de Deus não é o nosso conforto, mas o nosso crescimento na cruz do Calvário. Tenho quatro coisas, Pastor Lucas, para dizer para o senhor. Eu amo o senhor, preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. Que o senhor continue sendo uma grande bênção no ministério. Obrigado pelo apoio de sempre e pela presença aqui na sala 57. Amém. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo dia. Maravilha! Que bênção, né? Estudar a palavra de Deus logo cedo, recebendo pérolas preciosas da palavra de Deus. Que Deus seja louvado pela sua presença e pela palavra transformadora. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia para todos da sala 57. Eu moro na Bela Vista de Goiás. Estou aqui na cidade, né? Moro numa chácara, mas eu trabalho aqui na cidade. Estou aqui nesse momento na minha loja aqui. Você mora na roça, numa chácara e Isso, trabalha na cidade. Vocês confeccionam
calçados especialmente para homens, né? Isso é unissex. É unissex e esses sapatos vocês fabricam e vendem aí na cidade e moram na roça. Isso. Você, no caso, você mora em São Luís de Montes Belos, não é isso? É, E, hum, eu nasci lá, né? ok. Mas fui criada em Goiânia mesmo. Então você hoje mora em Goiânia, certo? Ou não? Não, hoje eu moro na chácara aqui de Bela Vista, né? Eu moro na Bela Vista, na região de Bela Vista. Tá. Mas eu fui criada em Goiânia. Aí voltou para Bela Vista. Uhum. Agora eu entendi. Que maravilha, hein? Ela me falou, vou falar para vocês, a nossa amadinha Esther Lopes tem 58 anos. Mas, irmão, a vida da Esther daria um livro, um livro. Teve uma infância muito difícil, porque o pai bebia e a mãe acompanhava isso, e a situação não era muito fácil para eles, né, da família. E nesse período, olha só o que que acontece com a Esther. Um suposto amigo da família começa a se envolver com eles, etc, etc. E com o passar do tempo, a mãezinha da Esther, ela abandonou a família por causa desse suposto amigo e foi embora. A Esté tinha 6 anos de idade. Ela amanheceu o dia, não viu a mãe, estava na casa de uma tia. E naquele dia que a sua mãe foi embora, inexplicavelmente, Esté, você passou o dia inteiro chorando, 6 anos, e chamando pelo nome da sua mãe. Claro, você lembra disso como se fosse hoje, né? Lembro. Como é que foi? Você lembra disso e você estava na casa de quem quando a sua mãe desapareceu? Minha mãe, nós viemos, não sei por que que a minha mãe trouxe eu lembro de mim com a minha mãe na casa da minha tia em Goiânia, que na época nós morávamos em São Luís. Então, viemos para minha tia, que é irmã da minha mãe, né? E um dia lá à noite, eu era agarradíssima com a minha mãe. Se ela dormisse de dia, eu ia dormir com ela. Eu ficava chorando para ela não dormir, que eu queria ficar com ela. E, e eu lembro que à noite nós estava. Eu olhei minha mãe assim e falei, mãe, eu pequena daquele jeito, eu notei que tinha alguma coisa diferente. Minha mãe estava arrumando uma sacola e eu notei diferente. Só que aí nós fomos dormir, aí eu perguntei ela que ela estava arrumando aquelas coisas. Ela, não, minha filha, à toa, nada não. Aí nós fomos dormir e no outro dia eu não vi ela mais. Aí eu acordei, cadê minha mãe? Perguntei minha tia não sabe, disse que não sabia, e fui lá para a rua. Fiquei o dia todinho esperando a minha mãe, chorando lá. Minha tia ficava falando, minha filha, vem para dentro, vem para dentro. Eu não, vou esperar a minha mãe. Eu ficava lá chorando, esperando a minha mãe. E isso passou, vi que eu não voltava, vim para dentro. 2 anos, irmãos. 2 anos sem notícia da mãe. Esté, quando você fala sobre isso, eu imagino, dói em mim. Eu sinto uma angústia da ideia de uma criança de 6 anos parada na parte de fora de uma casa, olhando para os cantos para ver se a mãe aparece e ela não aparece. É um negócio traumático demais. Eu estou falando aqui para pessoas, Esther, que carregam traumas como esse, parecidos com esse, e diferentes desse. Os traumas têm a tendência de marcar. O trauma é como uma fratura no osso, sabe? Ele liga ali, dói bastante para ser curado, deixa cicatriz. É isso que o trauma produz na gente. E eles precisam ser superados. E hoje talvez eu esteja falando com pessoas aqui que tenham traumas em áreas diferentes e que precisam superar, porque a Esther, ela foi infeliz por muito tempo, ela fez infeliz 2 filhas por muito tempo,
teve dificuldade na sua relação com seu marido por algum tempo por conta desses traumas. E eles precisavam ser superados para Esther ser feliz. Mas não para aí. Eu queria falar, antes de entrar no próximo tópico do testemunho da Esther, sobre o poder das escolhas. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não colhemos tudo que nós plantamos. Simval, nós não colhemos tudo que nós plantamos, amigo. Você imagina, Tessia, se Deus, por misericórdia, não nos livrasse das consequências das nossas ações, de todas elas, ninguém estaria vivo hoje. É claro, nós não colhemos tudo que plantamos, mas irremediavelmente cairá em nosso colo o resultado de algumas escolhas nossas. A mãe da Esté saiu de casa por causa de um outro homem. Foi muito maltratada lá por esse homem. E quando ela volta pedindo desculpas, perdão para o seu marido, para o pai da Esté, que perdoa e recebe de volta, ela estava sendo maltratada por esse homem, ameaçada, com armas na cabeça, e uma coisa muito séria. E ele a mantinha meio que sob cativeiro, e sem deixar que ela saísse, até que ele liberou, ela volta para casa, já volta nesse período com câncer, né, Esté? É, E a Esté vai perder a mãezinha pouco tempo depois, vítima de um câncer. Perdoada pelo marido, em casa, mas morreu vítima de um câncer. E isto não foi só o que aconteceu com o desdobramento. Essa pessoa, nós não vamos citar o nome, tá, Esté? Cuidado para não citar nomes aqui, mas essa pessoa jurou de morte a família da Esté. E depois de algum tempo que a mãe da Esté voltou para casa, ainda lutando contra o câncer, este homem apareceu. E o pai da Esté e o irmão mais velho e o irmão mais novo souberam e foram até o encontro desse homem. Ao chegar num barracão onde ele já tinha alugado, esse camarada sacou de uma arma, deu um tiro na testa do pai da Esther e na cabeça do irmão de 18 anos. Ambos morreram, vítima do assassinato desse homem. Olha o desdobramento de uma escolha. Amigo, minha amiga, a gente não sofre todas as consequências das nossas escolhas, mas elas trazem consequências em nossa vida. Cuidado com quem você anda. Lembra do amigo que levou, dos amigos que levaram o paralítico lá para Jesus curá-lo? Olha só, aqueles amigos levaram aquele rapaz para Jesus curar. Deixa eu perguntar, para onde estão levando as pessoas com quem você se relaciona? A mãezinha da Esther não tinha noção do que ia acontecer. Cuidado com as escolhas. Muito cuidado. Eu imagino, você tinha quantos anos, Esther, quando eles foram mortos? acho que era 10, mais ou menos 10 anos. 10 anos. 9, 10. 4 anos depois, 5 anos depois, 4 anos você começa a namorar, com 15 você casa. Antes dos 15. Antes você começa com 14, porque você namorou, noivou e casou em menos de um Um ano. ano, É, um um ano. ano. E que idade o seu marido tinha na época? 22. Então, ele 22, você 14 para 15 anos. Muito tempo atrás, irmãos, não se assustem, isso era uma coisa comum. Crianças casarem, porque era criança. E você vai me dizer, Esther, que a maneira como vocês se converteram foi através do primo do marido, do seu marido. O seu marido é o Júnior, né? Isso. E vocês começam a estudar a Bíblia. Então, todos os dias, estudavam a Bíblia à noite, se jantavam juntos, e foi assim que você teve acesso ao Adventismo.
Como é que é o nome do Foi. casal que acompanhou vocês? Hoje ele é falecido, Jane Moreira, é prima do Júnior, falecido, e a esposa é Valmíria Moreira. E eles iam dar estudo toda noite. E você, ainda À noite. uma criança saindo para a adolescência, fazia jantar todas as noites para eles comerem. E Como é que... Ah, a porque gente comia, e ele gostava da minha comida, olha só. E aí a gente estudava, e era todos os dias, porque o Júnior estava com aquela sede, sabe? E ele estava com mais sede do que eu, da verdade, sabe? E aí eles comprometeram conosco de estar todos os dias. E era chuva eles estavam lá de bicicleta, não tinha carro, não. Eles iam de bicicleta num setor para o outro, lá em Goiânia, né? Do setor para o sudoeste, esqueci o outro nome do setor, esqueci. se Mas se assim, era de tivesse, bicicleta, não era se não tivesse chovendo, eles iam. Se tivesse chovendo, eles iam. pertinho. Compromisso geral. Nunca É claro que o Júnior, é claro que o Júnior estava mais interessado no estudo porque você, Esther, era uma criança. Então, você já estava saindo de de um, estava envolvida, né? Não é saindo, mas você estava envolvida num trauma de ter perdido a família da maneira como você perdeu. Se casa ainda muito imatura. Como é que você ia decidir por Deus numa situação dessa? Então o Júnior tinha que carregar você mesmo. Que você diz assim: ah, o Júnior aceitou, eu vou aceitar também esse negócio. E aí, ele se batiza e você não. Não, E, o pastor queria por tudo que nós dois entrasse no tanque, né, para ficar bonito. Aí eu falava, porque eu, assim, eu sempre fui assim, sincera, sabe? Aí eu falava, não, pastor, não quero não, eu não acho que eu pequei. Falei para ele, eu não acho que eu tenho. Eu perguntei, para que é o batismo? Aí ele, arrependimento dos pecados simboliza. Eu falei, mas de que eu pequei? Eu não matei, não roubei, é isso que muita gente pensa, né? Não matei, não roubei, fiz nada de mal para ninguém. Aí eu não vou batizar agora, não. e você ainda tinha, Esther, nessa idade, uma vaidade. Você gostava muito de pintar as unhas, gostava de usar joias. Era uma garota saindo da fase juvenil para adolescência, né? Você disse, eu não vou largar esse negócio, não. Esse negócio de batizar, vou ter que deixar de ser vaidosa. E aí isso meio que prendeu você. Aí o Junião começou a pegar no teu pé. Como é que ele fazia? Ixi, aí ele começou, eu falei, não, vou batizar não. E eu gostava muito de música, e eu tinha meu som, minhas fitas, né, internacionais, eu punha para mim arrumar a casa. E ele, primeira coisa que ele fez, vendeu meu som, desapareceu com minhas fitas. Eu gostava de novela, eu ficava com televisão assim, 24 horas por dia na televisão, assim, quando eu não estava trabalhando, né? Porque eu trabalhava de dia. E ele me pegava no pé. Não, você tem que parar com esse negócio de ficar assistindo essa televisão. E aí pronto, aí que eu comecei a ficar mais distraente ainda de entrar para a igreja. Você ficou com mais Aí o raiva ainda, pastor, né? Você- Ele, deu a ele, raiva, aí o ele pastor vendeu seus sons, ele vendeu seu som. Como é que pode? Meu pai. vendeu meu som e minhas fitas, não sei nem o que ele fez com elas. Ei, mas eu fiquei chateada. Nossa. Gente, quando a gente está evangelizando, a decisão é da pessoa. A gente não pode converter as pessoas, não, irmão. Você vê, eu sei que o Júnior, que inclusive assiste, daqui a pouco você vai entender como é que ele começou a assistir a sala, coisa mais linda. Mas no início da maturação, a gente quer que as pessoas venham, mesmo que seja a parto fórceps, né? Quem tem que abandonar é a pessoa. O que você pode fazer é orientar, mesmo dentro de casa, irmãos. Se é o seu marido que ouve música do mundo e ele não é crente ainda, não vende o som dele, não, irmão. Ele vai ficar com raiva de você e da igreja.
Ore e explique para ele que aquelas músicas não prestam, mas ora, até ele deixar esse trem. E aí serve todo o exemplo é, que a gente pode dar nesse sentido de que a gente informa, ora, mas a decisão a ser tomada é da pessoa. 3 anos depois, a dona Esther decide se batizar, mas você me disse, Esther, que você se batizou ainda sem uma noção, assim, exatamente do que você estava fazendo. Você não sabia exatamente o que que era arrependimento, o que que era vida cristã, mas mesmo assim você decidiu batizar. O Júnior estava na pegada, já tinha alguns anos, falou: vou entrar nessa também. E entrou. Ah, pastor, foi alguns meses só de diferença. Ele batizou bem pouco meses. Ele batizou em dezembro e eu batizei em março. Então foi pouco tempo. Não foi muito tempo, não, porque a pessoa que deu estudo para mim ficou no meu pé. Ficou no meu pé. Fazia apelos, que eu não lembro o que que ela falava, inclusive a última coisa que eu tirei foi meu brinco. Aí ela foi visitar eu e conversar comigo e eu tava de brinco. E ela falou, Esté, mas é. Eu falei, não, porque eu não quero tirar meu brinco. Eu gosto do meu brinco. Deixa eu com meu brinco não. Aí ela, mas é porque na palavra de Deus, e foi me explicando, explicando. E eu entendi. Tirei o brinco chorando, mas tirei. Mas eu Aí sim, batizei com 3 meses depois que ele batizou, eu batizei. irmão, ao mesmo tempo que a decisão é do outro, nós temos que fazer apelos. Não posso obrigar ninguém. Se naquele dia ela continuasse com o brinco, tudo certo, porque é no tempo correto. Mas ruim é quando a gente não apela. Pastor, mas por que não brinco, pulseira e etc? Amigo, se a comida, presta atenção aqui, ó. Vou fazer uma correlação importante. Presta atenção aqui, ó. Ei, criancinha, acorda, menino! Tem uns irmãos dormindo. Eu tava olhando bem aqui na janelinha e eu fico olhando os bichinhos que ficam pestanejando. E eu dou o gritinho pra você acordar, varão. Viu? Pra eu te ajudar a ficar firme na fé. Veja aqui uma coisa. Nós dizemos por aí e explicamos na palavra de Deus que nós não devemos comer carne de porco, certo? E nós não comemos, certo, irmãos? Porque a comida é o ornamento do corpo. É o que cuida internamente do corpo, é a comida. E a Bíblia diz assim, ó: não sabeis vós que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Então ó, o teu corpo é meu, viu, irmão? Ô, dona Maria Madalena, esse corpinho da senhora aí de uns 80 anos, 70 anos é de Deus, viu, lindinha? Não. Marilene, esse corpinho não é seu não, minha filha, é de Deus. Ô, dona Tânia, você fica com nós aqui que eu tô te vendo aí no serviço, ó que beleza. Esse corpo aí é de Deus, viu, irmã? É. Ele disse assim, Lene, ó: no corpo que é meu, você não vai colocar carne de porco, beleza? Porque o alimento é a saúde do corpo internamente. Entenderam, não? Externamente, a Bíblia diz que a mulher, coloque aqui também o homem, não deve adornar o seu corpo com pérolas, com ouro, com prata, nenhum tipo de adereço externo, nenhum tipo de adereço externo a mulher e o homem devem usar. Por quê? Porque, querido, o corpo é de quem? É de Deus. Se ele disse internamente nada que contamina o homem, externamente nada que contamina o homem. Joias contaminam você. Por que que contamina você? A mulher e o homem cristãos, Lene, devem ser simples. E quando você coloca muita coisa em você, perde a simplicidade e as pessoas deixam de olhar para você como deveria e passam a olhar com outra intenção. Por isso Deus disse para ser simples. Então, assim como a carne de porco contamina o homem interior, as joias contaminam a gente exteriormente, porque a gente deixa nebulosa a imagem que deveria ser nítida a respeito de Cristo em nós. Assim vai.
a maquiagem carregada, um cabelo esdrúxulo. Tem gente que parece uma arara, irmãos. Sabe aquela arara azul, vermelha, verde? Eu não sabia que o bicho andava de duas patinhas, não. Eu sabia que só voava aquele bichinho. Mas tem uns irmãos que, pelo amor de Deus, cabelo verde, azul, laranja. Para que isso? É para chamar atenção para você? Para que um decote? Para que muitos anéis nos dedos? Para que unhas coloridas carregadas? Para que olhos marcados e boca marcada? Para que isso? O Senhor disse que essas coisas contaminam o corpo externamente, porque deixa nebulosa a imagem que deveria ser nítida a respeito de Jesus Cristo. É por isso que as mulheres adventistas e os homens não usam nada que chame atenção para si mesmo. A roupa é sempre simples, modesta, limpa, cheirosinha, para que Cristo seja visto. Amém. É por isso. O corpo não é seu. Ele diz assim, ó, dentro não quero comida que estrague, fora não quero nada que atrapalhe para que as pessoas me vejam. Por isso nós somos simples. Ah, pastor, mas tem igreja que usa? Tem, claro que tem. Tem irmão que usa? Claro que tem. Quando foi que a igreja foi composta só de obedientes? Ou de pessoas na maturidade, na mesma maturidade? Nunca foi. O que lhe resta, amigo, é fazer o que Deus pede, não o que os outros fazem, especialmente quando está em dissonância com a palavra de Deus. Porque a gente pega no amuleto de que A, B, C usa, igreja A, B, C usa, a gente vai. Não, não é por aí. E agora a gente está vendo por aí, né, irmãos? Costume aí de muita secularização nesse sentido. Depois, ainda pretendo fazer uma mensagem sobre conduta cristã aqui na sala, que eu acho que eu vou perder uns 1000 adoradores depois que eu fizer essa mensagem. Mas não tem nada não, irmãos. A verdade tem que ser pregada mesmo, né? Ei, dona Lênia, dona Esté, a senhora se batiza, mas vai dizer que não era feliz. Então, vamos aqui primeiro antes. A senhora disse que batizou e não dava estudo, não visitava ninguém, ia só para a igreja e voltava. Com o tempo, a senhora e o Júnior, que é o seu marido, formaram uma dupla missionária e saíam para dar estudo bíblico. Mas mesmo assim, a senhora não era feliz. A senhora via as pessoas Não. contando testemunhos e na impressão da senhora é que nada acontecia na vida da senhora. Claro que essa infelicidade que a senhora sentia estava relacionada especialmente à primeira fase da sua vida, quando a senhora passou por aqueles traumas todos. A senhora disse que quando andava na rua era sempre de cabeça baixa, não cumprimentava as pessoas, na igreja também. Como é que era essa Esther infeliz, irmã? Fala pra gente. Irmã, pastor, era assim uma coisa muito dolorosa, né, no coração, uma angústia, uma tristeza. Para mim, nada tinha sentido. E eu falava para Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu tenho tudo, eu tenho o Senhor, eu tenho minhas filhas, tenho meu esposo e não sou feliz. Eu não quero viver. Eu não tinha vontade de viver, entendeu? Acordava de manhã cedo para a rotina da vida, olhava no espelho, às vezes eu até batia na minha cara, de raiva de mim mesma, sabe? É, E não sabia que eu estava era doente, ninguém me cuidou de mim, porque eu acho que nessa época era preciso de ter um cuidado, né? Mas eu fui amadurecendo sozinha com Deus, pedindo a Deus, com comunhão, que eu sempre tive momentos com Deus, sabe? Sempre eu chorava nos pés de Jesus às madrugadas e quantas vezes meu esposo dormindo e eu lá chorando na sala, pedindo misericórdia para ele, entendeu? E Deus foi me segurando. Teve uma vez que tive uma decisão de ir embora, falando, eu vou embora, eu vou ficar na rua. E nessa época nós morava perto da Indiara de Goiás aqui, que nós morou numa chácara do meu cunhado, nós morou
3 anos lá, e o Júnior era ancião lá na cidade, então a gente ia nos sábados para a igreja. Quando dava, era domingo também a gente ia, quarta-feira, mas mais era no sábado, que era longe. E um dia, na sexta-feira à noite, eu estava, de madrugada, eu estava chorando, pedindo a Deus misericórdia, e eu falei para Deus, eu decidi o que é que eu vou fazer da minha vida, Senhor, porque eu não estou ouvindo a sua voz, eu vou fazer o seguinte. A hora que amanhecer o dia, eu vou chegar lá na cidade, vou conversar com minha irmã de fé, que era uma irmã que idosa lá que dava conselhos. Eu vou falar para ela depois explicar para o Júnior tudo que eu fui embora, porque não vou ficar mais do lado dele, fazendo ele infeliz, fazendo as minhas filhas infelizes. Eu vou embora. Aí a senhora fala para ele que eu falando com Deus, aí eu ia falar para ela, falar para ele que eu fui embora por isso, não foi por mais nada. Não ia me dar adereço para ninguém, eu ia embora. Largar minhas filhas com ele, coisa que eu nunca, é a que eu mais amava na minha vida é minhas filhas, e amo, né? E aí, no sábado, fui dormir um pouco, quando eu amanheci, que nós fomos para a igreja, quando nós sentamos lá, justamente a irmã que eu ia chegar nela e desabafar, ela que pregou. E justamente o que eu tinha pensado, ela pregou naquele. Deus, eu ouvi, aí Deus falou comigo. Por ela, entendeu? E é através dela, Deus falou comigo. Eu senti, eu entendi que foi comigo. Inclusive, na hora que terminou o culto, ela chamou nós para. Olha só, a gente ia para casa dela, almoçava, ia para outra casa, a gente levava junto a panela, né? Todo sábado eu levava minha comida para ficar na casa de um dos irmãos, passar o dia, ficar no JA. Aí ela chamou nós para casa dela naquele dia. E depois do almoço eu fui conversar com ela. Desabafei com ela, chorei com ela e falei que o que ela tinha falado era Deus mandado falar, ela falar para mim. E ela me aconselhou, nós oramos. Daquele dia em diante, eu notei que as coisas foi melhorando. Meu coração foi dando mais paz, sabe? De lá para cá, só veio melhorando, porque eu falava direto de ir embora, de separar do meu esposo. E Porque a senhora, quando casou, até a senhora ter as filhas da senhora, são duas. Como é que é o nome das meninas? Vanessa, a mais velha, e a Jaqueline, a mais nova. Chega, mudou o tom da voz para falar das filhas, tanto que ama essas meninas. Amo Coisa, elas e eu tenho neto também. Ela já já me tem deu neto. coisa boa, né, irmã? Coisa boa. A irmã, por causa. Você consegue entender isso daqui? Toda essa dificuldade, essa bater em seu próprio rosto. Você me disse que isso já melhorou, graças a Deus. Vocês têm problemas de casamento como qualquer um outro casal tem hoje. Mas houve época em que você e o seu marido saíam literalmente na mão, brigando dentro de casa. A senhora me disse que a sua educação com as filhas era muito dura, porque as meninas saíam correndo, a senhora caçava até pegar, voltava arrastando pelos cabelos, e a senhora me diz, batia sem dó e piedade nessas meninas. A senhora consegue entender que a senhora era vítima dos traumas que a senhora passou na infância? Que essa infelicidade, que não olhar nos olhos de ninguém, de olhar de cabeça baixa, a senhora diz, eu nunca tinha dado um bom testemunho como cristã por causa disso. A senhora sabe que tudo isso tinha a ver com os traumas do seu passado, né? Hoje eu sei. E foi o que a vida fez com a senhora, que tornou a senhora quem a senhora era. Mas Deus é o artífice em mudar todas essas coisas. E a senhora sabia que precisava de um tratamento. Naquela época ninguém ajudou. Porque, na verdade, irmã, há algum tempo atrás, ir a um psicólogo ou psiquiatra era coisa de doido, né? Hoje em dia, É.
Hoje nós tomamos, graças a Deus, uma consciência de que todos nós, especial, se você pode, você que está me ouvindo aqui, se você pode pagar uma terapia com um psicólogo, não espere precisar e ficar doente, faça para não ficar. Hoje em dia funciona assim, é o mundo em que a gente vive. Bom, a senhora supera essa parte do casamento, a senhora, as suas filhas crescem, essas coisas vão mudar também. A relação com eles hoje é muito melhor. E Graças a Deus. a Esté, que era infeliz, hoje é uma mulher feliz. Graças a Deus. E a senhora vai me dizer que o que fez com que essa felicidade aparecesse, depois da conversa dessa mulher com a senhora, as coisas foram mudando. Mas a senhora vai me dizer que, mesmo tendo sido batizada verdinha, a senhora nunca deixou a igreja e a senhora tinha um livro, 3 livros do Testemunhos Seletos. E a senhora leu esses 3 livros. E a senhora orava. A senhora buscava a Deus e ainda busca e ainda ora. E esta busca a Deus, indo para os livros de profecia da Bíblia, foi que, junto com essa senhora que lhe aconselhou e tantas outras coisas acontecendo, abrindo os olhos. E a Esté foi vencendo esses traumas. A senhora lembra dessas coisas, mas essas coisas não são mais capazes de fazer com que a senhora seja rude, que a senhora não olhe para as pessoas, que a senhora não ame as pessoas. Hoje a Esté venceu essas coisas. E a senhora pode dizer para quem está ouvindo para nós hoje, para quem está nos ouvindo hoje, a senhora é uma pessoa feliz, irmã Esté? Sou sim, pastor. Sou sim. Hoje e principalmente depois da sala 57, eu saio na rua, vou para o supermercado, eu passo por pessoas, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, para pessoas que eu nunca vi. Que para a senhora é E uma meu, vitória, né, irmã? Porque alguém está nossa, ouvindo aqui, pode, mas olhar para alguém e dizer bom dia. Que dificuldade tem para você que o pai não morreu da nossa, maneira como morreu, que a mãe não deixou da maneira como a mãe deixou, que não perdeu um irmão de maneira tão dramática. Para você, falar bom dia é fácil. Para ela não era. E hoje, graças a Deus, não é só bom dia. Você entrou na sala de uma maneira muito interessante. Eu quero, Esté, fazer a narrativa disso porque foi muito interessante. Primeiro, uma pessoa que estava visitando a sua igreja falou assim: Esté, você conhece a sala 57? Aí você falou assim: já ouvi falar e nunca entrei. Você fazia parte, Esté, de milhões de adventistas que já ouviram falar da sala, mas nunca entraram. Aí chegou o seu cunhado. Esté, tu já entrou na sala, tem uns testemunhos lá. Ele começou a contar um testemunho para você. Você ouviu o seu cunhado e disse assim: que negócio de sala o quê? Porque você tinha uma concepção, Esther, de que se você entrasse, você perderia o seu momento de comunhão. isso. Não foi isso? Eu tinha, foi. Eu tinha, assim, pastor, é igual o senhor falou aí, eu estava na igreja e entrava a mulher, a irmã foi bem no meu ouvido e falou, irmã, a senhora já entrou na sala 57, é uma maravilha. Eu falei, não, eu só já vi falar. Pois é, então entra. Aí ela saiu, eu falei, ai, ai, ai. É porque eu já tinha ouvido falar. E aí era não era meu cunhado, era o sogro da minha filha. Ficava assim, olha, você vê o testemunho que teve lá, a irmã, lá na sala 57, e foi contando algumas coisinhas dos testemunhos. Eu falei, nossa, que bom, né? Sou Xavier é o nome dele. Uhum. E aí não, mas eu não vou entrar, pensava comigo, não vou entrar porque eu não vou tirar meus horários de comunhão com Deus, porque depois eu não tenho outro tempo. Aí, nesse intervalo, eu comecei a orar também, comecei a orar, aí eu comecei a sentir que era Deus falando comigo, aí eu falei, Senhor, se tiver alguma coisa assim diferente nessa sala, que vai me ajudar, então me ajuda que eu entre lá e goste.
E pronto, parei. Depois passou uns dias, uma irmã de igreja minha, muito amiga minha, que nós, muitos anos amiga, ela passou o link para a minha irmã. Olha o link da sala 57. Abre lá e olha para você ver. O testemunho é lindo, irmã. Eu falei, ah, é? Falei, irmã, deixa eu te falar, porque eu sempre fui sincera, e nós duas éramos muito amigas. Eu falei, mana, deixa eu te falar, eu não, sabe, eu acho isso certo, não. Eu tenho meu horário de comunhão com Deus. Eu não acho que vai me ajudar entrar numa sala e ficar lá. E aí, como que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho a minha comunhão com Deus, cada um tem a sua. Então é por isso que eu não entrei e não sei se eu vou entrar não. Ela, não, irmã, eu te entendo. Eu também pensava assim, mas você vai ver depois que você entrar, que não é assim. Aí eu Deixa, falei, deixa ah, eu pegar, então, deixa eu pegar sua fala aqui, Esther, e provar para vocês, você que está aqui adorando conosco, dá uma olhadinha no que eu vou mostrar para você agora como resposta a essa indagação. Porque a Esther, ela faz parte de um enorme grupo que acha que entrar na sala 57 vai prejudicar a sua comunhão diária. Mas dá uma olhada aqui no que eu vou mostrar para você, tá? Essa pesquisa foi feita, 1.000 pessoas responderam. 1.000, irmã Marisa, aqui na sala 57. Essa pesquisa foi feita enquanto a sala estava em andamento, tá? 1.000 pessoas responderam. Isso aqui é uma pesquisa muito mais do que validada, são 1.000 votos. E a pergunta foi: sua comunhão pessoal, ao fazer parte da sala, se tornou um hábito? Ó, a pergunta: sua comunhão pessoal, ao fazer parte da sala, se tornou um hábito? Eu estou sugerindo aqui nessa pergunta que para muitos a comunhão, para muitos dos que entraram, a comunhão nem um hábito era, tá? Então, sua comunhão pessoal, ao fazer parte da sala, se tornou um hábito? 710 pessoas disseram, sim, eu não tinha o hábito e passei a ter. Apenas 19% responderam, já era um hábito. E 8% disse não, nem me ajudou, nem me atrapalhou. Então, o que que a gente percebe da pesquisa aqui, ó? Que, primeiro, a sala 57 não vai interromper a comunhão das pessoas, porque, de acordo com a pesquisa que nós fizemos, a grande maioria não tem hábito de comunhão pessoal. Então, não vai atrapalhar ninguém. E 190 pessoas disseram, eu tenho hábito e não me atrapalhou. E apenas 80 pessoas disseram assim, não me ajudou. Então, isso aqui prova para você, nessa pesquisa, que a sala não atrapalha. Primeiro, porque uma grande maioria não tem hábito de comunhão. Segundo, se tem, vai fortalecer. Só uma pesquisa, Esté, porque às vezes a gente fica só na experiência, e aí a gente traz um dado. Isso aqui é ciência. Estou apresentando para vocês ciência. Pesquisa é ciência, não é opinião. Isso aqui deixa de ser opinião. É uma ciência comprovada. Você vem para a sala 57 e muita coisa muda no seu cristianismo. Uma delas, você vai me falar, e a mais marcante, foi a questão do amor. Você passa a ter mais facilidade de expressar amor pelas pessoas. Eu nunca. A senhora tinha uma concepção assim, ó, que eu achei muito interessante o que a senhora disse. Ah, esse negócio de amor, amor. A senhora disse, como é que eu vou ter amor pelas pessoas? A senhora diz, era só o apóstolo Paulo, é só lá na época da Bíblia. E a senhora esqueceu os mártires. Aí a senhora diz, eu nunca vou amar as pessoas como Paulo amava. Era assim que a senhora entendia essa questão do amor. E a senhora está na sala há quantos anos? Há 2 anos. Há quantos anos a senhora é adventista? é, quando eu me batizei, minha filha mais velha
eu estava grávida dela de 5 meses, hoje já tem 42 ou 41. A sua filha tem Ah, 41. mais ou menos isso, de adventista, 41, 42 anos. Então a senhora está me dizendo, olha só, irmãos, a gravidade do que a gente está estudando aqui. Olha a gravidade. Estou falando com uma adventista do sétimo dia, que 38 anos do seu adventismo entendia que esse negócio de amor, 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 era só para o pessoal da Bíblia, que para ela não. Era impossível amar como Paulo amava. Não, isso era só coisa do. Estou falando de 38 anos de adventismo vivendo assim. E hoje não é mais assim, não, né? Hoje a senhora aprendeu Não, que a senhora pode amar. com certeza. E me diz uma coisa, Hoje é fácil para a senhora ou é difícil? é difícil. Assim, agora é fácil. Fácil não é, porque eu penso assim, eu fico querendo, porque assim, eu sempre fui dentro de mim assim, é 880, né? Ou é ou não é, entendeu? Então, assim, é muito difícil para mim aceitar ainda que eu não tô do jeito que Deus ainda quer que eu esteja. Então, eu cobro muito de mim. Então, mas eu fico orando para Deus, é que Ele me ajuda a ter paciência comigo mesmo e acredita no amor dele, que um dia eu serei semelhante a Jesus. E eu Então a quero senhora, ser semelhante. achei lindo isso que a senhora disse, eu busco o Espírito Santo para ser semelhante a Cristo. A senhora É, entendeu, irmã Esther. A senhora entendeu. A senhora entendeu que não era só para Paulo, não era só para os apóstolos, não era só para os mártires. Que a senhora graças também a pode ter. A senhora pode ser um mártir desse tempo. Então a senhora pode amar, sim. Igualzinho, irmã, do mesmo jeito deles. Diz amém. 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 E amar, irmã Esther, Hoje, liberta. pastor. Hoje a senhora vê isso, né? A senhora vê que não é só para eles, é para nós É, também. A senhora vai me para dizer assim, ó, nós. que somente com o Espírito Santo é que a vitória vem. É somente com o Espírito Santo que eu não vou abandonar Jesus. A senhora diz assim: eu sei o que é missão agora. O que que a senhora me disse sobre missão aqui no áudio da senhora? O que que a senhora me disse? Missão sou eu. Eu em pessoa. A minha vida, meu olhar agora mudou. Eu olho para as pessoas com mais, com misericórdia, com paixão. E missão não é eu sair e fazer um trabalho missionário, dar estudo bíblico, não. Missão é eu, a minha vida. Porque se missão foi eu dar estudo bíblico, tá perdido, porque não só de palavras, né? É a vida nossa que confirma que nós somos. E eu procuro, peço o Espírito Santo todos os dias, e toda hora do dia. Eu peço, Senhor, me batize com teu Santo Espírito. Me ajuda a amar como Jesus amou, me ama ainda, ama todos. Vocês estão Então, vendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, irmão? Uma vida está sendo transformada. amém, É glória a tudo que a gente Deus. procura na igreja. Pessoas se entendendo, pessoas sabendo como Deus trabalha, pessoas sabendo como Deus trabalha, como Jesus trabalha, como o Espírito Santo trabalha. O pastor falou aqui, ó, as três pessoas estão, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos em nossa redenção. A irmã está recebendo luz mais profunda e ela está se entendendo. Ela não quer amar as pessoas, ela quer o dom do amor. Se ela tiver o dom do amor, ela vai amar todo mundo. Você não deve Todo orar e mundo. pedir, ó, presta atenção aqui, ó. Você não deve orar e pedir para você conseguir perdoar a pessoa que te agrediu. Sabia? Você não pode orar assim. Senhor, me ajuda. A Leila é só um exemplo, tá? A Leila me ofendeu, Senhor, me ajuda a perdoar a Leila. Não é essa oração, irmão. Sabe por quê? Nós seremos ofendidos por mais pessoas. E nós teremos que perdoar todas elas.
A questão não é a pessoa que me ofendeu. A questão é se eu tenho o dom do perdão em mim. E o dom do perdão em mim é dado pelo Espírito Santo. E se eu tiver o dom do perdão, vou perdoar não somente um, mas todos os que me agredirem. A irmã, Amém. a irmã ora assim, ó, Senhor, me dá amor para eu amar as pessoas. É isso. Não se concentre nas pessoas. Você não pode. Peça o amor e ele vai vir ao seu coração e você vai amar a todas as pessoas. Deixa eu esclarecer Amém. uma coisa aqui, irmã Esther. Quando Cristo morreu por nós, ele pagou nossa dívida? Pagou? Pagou. 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 E ele pagou uma dívida que a gente não poderia pagar, certo, Mônica Cunha? Certo. Beleza, então não devemos mais, certo? Certo. É errado. Ah, devemos. O que, Devemos sim. o que que a gente deve, Esther? É o amor, né? É. Sempre deve, fica sempre devendo amor, né? Ai, que coisa linda. Olha só o que que Deus fez, Esther. Eu acho Deus é maravilhoso, né? Olha o que que Deus fez. Ele pagou uma dívida que a gente não poderia e nos tornou devedores de uma que a gente pode pagar. Amém. Glória a Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo, ó. Keila, o Senhor Jesus pagou uma dívida que nós não poderíamos pagar, que é a solução dos nossos pecados. Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. A gente não podia pagar essa dívida. Mas ao pagar uma dívida que eu não poderia quitar, ele contraiu para nós uma dívida que nós podemos pagar. Deixa eu esclarecer isso Amém. aqui, e já volto com você, tá? Isso aqui é uma parte de um sermão que eu vou apresentar aqui na sala 57. Essa é uma senhora que pulou num poço de água próximo à casa dela, restos de uma construção em São Paulo que alaga quando chove forte. O filho dela caiu lá dentro. E aí ela se jogou nesse poço sem saber nadar para salvar a vida do filho. O que que fez com que ela pulasse nesse rio, nesse poço para salvar o filho? Amor, O irmãos. Amor. Amor por esse menino foi o que fez com que ela, olha ele morrendo lá e ela desesperada aqui. Ela entrando, segurando nos vergalhões para salvar a vida do menino. Ela consegue segurá-lo, puxá-lo de volta, aparece alguém para ajudar a puxar e o menino está salvo ali. Presta atenção no que você vai ler. Amém. Presta atenção no que você vai ler agora. Ó. A Igreja de Cristo é a agência designada para a salvação do ser humano. Sua missão é levar o Evangelho ao mundo. E essa obrigação repousa sobre os membros, sobre os ombros de todos os cristãos. Todos, na medida de seu talento e das oportunidades que nos são dadas, devem cumprir a ordem do Salvador. Agora preste atenção nesse texto. O amor de Cristo a nós revelado nos torna devedores a todos que não o conhecem. Tira foto, registra isso, copia esse texto. Você deve. Você que está me ouvindo aqui agora, meio-dia, à noite, você que está dormindo vendo a sala 57, o amor de Cristo a nós revelado nos torna devedores a todos que não o conhecem. Cristo pagou uma dívida que você não podia pagar e lhe deixou o devedor de uma que você pode. Você deve amor a quem não conhece Jesus. Você deve amor a quem não conhece Jesus. E deixa eu dizer, se você, Rosivaldo, não pagar essa conta, as pessoas vão morrer e ir para o inferno e a culpa vai ser nossa. Maria Alice, você deve e você pode pagar. Se você não pagar, Maria Eliette, essas pessoas não se salvarão. Cristo pagou uma conta que nós não podíamos pagar, Lise, e nos deixou uma que a gente pode. Sabe seu vizinho, Lise? Se você não pagar a conta, ele morre no inferno, irmã. E você pode, sabe por quê? O amor que você vai oferecer para o seu vizinho é fruto do Espírito. Amém. Por isso você pode pagar, Lise, porque o Senhor capacitará você para isso. A minha pergunta é: quantos, Marinete? Quantos estão morrendo porque
Pessoas como a Esther não compreendiam que amor é para nós hoje, como foi para as pessoas do passado, e será até a volta de Jesus. Quantos estão morrendo porque você acha que não pode amá-los? Cristo pagou uma conta que a gente não podia pagar e deixou uma que nós podemos. Só que se a gente não pagar, as pessoas morrem. Você deve amor às pessoas. Entende, irmão? Você deve amor às pessoas. Essa compreensão de que amar as pessoas é necessário ajudou no seu relacionamento com o seu esposo, no relacionamento com os seus filhos, com as suas filhas. Hoje, quando você sai para pregar, você me disse, pastor, minhas pregações hoje todas falam sobre o Espírito Santo. E a senhora vai dizer, meu coração é duro, mas está sendo transformado. Quando você fala que seu coração é duro, ainda hoje, 2 anos de sala, você ainda tem dificuldade de usar esta frase. Eu amo você. Eu amo você. Então diz para mim, eu amo você. Eu amo você, pastor. Eu Preciso do Senhor preciso para de você feliz. Você é a parte visível ser de Deus. Deus e por isso eu creio mais em Deus, porque você existe. Seu coração não é duro mais. Ele já está Amém, glória, amolecido. amém, glória a Deus. Vamos terminar falando do Júnior? A senhora começou a ouvir a sala lá num canto da casa, daqui a pouco trouxe a sala para dentro do quarto, e com a esperança de que o seu Júnior fosse ouvindo, fosse ouvindo, fosse ouvindo, e ele viu que você mandava o link para outras pessoas. Ele falou assim: manda para mim também. E foi assim que o Júnior começou a ouvir a sala, né? Como vocês moram numa chácara, o Júnior cuida dos animais, capina aqui, capina ali, e você me disse que o Júnior está bem diferente também, porque ele leva a sala lá para a roça, põe no bolso, volume alto, e vai fazendo as atividades dele ouvindo a sala 57, é isso? Isso. Caminhando, às vezes ele vai fazer a caminhada cedo de manhã, aí ele põe e vai ouvindo. E ele agora ele prega o Espírito Santo também. Ele não entendia também igual eu sobre o Espírito Santo, mas agora ele entende. Graças a Deus. Miriam, você entende o tamanho da sala? Porque o Júnior, a gente nunca nem viu falar. A irmã Esté agora está aparecendo para a gente. A Esté vem todos os dias aqui no Zoom, abre a câmerazinha dela e participa conosco. O Júnior nunca vi. Essa criança que dorme ouvindo a sala 57. Os esposos que nunca entraram aqui, mas que a esposa é a sala. A esposa que nunca. Pastor, Ah, pode falar, irmã. falando em criança que dorme ouvindo a sala, a minha neta, de 9 anos, já estava com problema assim de dormir assim sozinha. Ela não queria dormir sozinha no quarto dela, queria dormir lá na mãe, com o pai. E a minha filha não sabia o que fazia mais. Eu conversava com ela, ficava com ela lá no quarto até ela dormir, e ela não queria, ficava chorando. Aí ela pegou e ligou na sala 57, porque eu converso com meus netos também sobre a sala 57, com minhas filhas. Acho que agora elas estão vendo, ou vai ver depois. É, ela começou a assistir a sala 57 e dormia. Vó, agora eu tô conseguindo dormir sozinha. Eu fico assistindo a sala 57 e aí eu vou e durmo. Falei, nossa, que maravilha, minha filha. Deus te abençoe. E ficou muito tempo assim, sabe? Até foi curada, graças a Deus. Toma aí, irmão. Ai, Tá pensando o quê? É poder de Deus, irmão. Porque que lógica tem, né? Um culto grande, como muita gente reclama. E colocar uma criança com trauma para dormir, curar e a criança dormir feliz hoje, eu só reputo isso a uma coisa, irmã Esté, ao poder de Deus. Deus. Isso. Ai, ai, que coisa, tá vendo? Você que não manda testemunho pra gente,
Olha que testemunho singelo, bom, poderoso, dolorido, mas de reconstrução. Era uma pessoa infeliz, hoje é feliz. Apesar de todos os traumas, superou, continua na caminhada, mas hoje é uma pessoa feliz em Cristo Jesus, porque o Senhor reconstruiu a mentezinha da irmã Esté e pode reconstruir a sua também. Sei que esse Amém. testemunho falou para um monte de gente. Não falou ao seu coração esse testemunho hoje? Então, manda o seu testemunho para a gente falar o coração de outros. Entendeu, Maria Nicolau? Hein, Elô? Ei, Marilene. Ei, Maria. Ei, Zenaide. Ei, Valverde. Valverde já deu testemunho aqui. Carmel. Ei, Inalda. Inalda, amiga de sempre. Ei, Cacilda. Ei, doutor Romildo. Cadê o testemunho, dona Luísa? Ei, dona Márcia Laiane, tá aí, né? G, Marinho, Irene. Ei, Eli Nascimento. Ei, cadê, hein? Clara Pereira. É só mandar o testemunho. A gente conta aqui do jeito que a gente faz. Ô, Glaico, você que deu início aos cultos da madrugada que se tornaram a Sala 57, cadê seu testemunho, irmão? Manda para mim. Glaico é meu amigo de Sobradinho, junto com outros irmãos, deram início a esse culto aqui nesta sala Zoom e que depois vai se tornar a Sala 57. Uma bênção, uma bênção. Dona Esté, eu tenho 4 coisas para dizer para a senhora, irmã. Eu amo a senhora, eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, lindinha? Amém. Pastor, também amo o Senhor e toda a sala. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês faz, vocês é parte visível de Deus e por isso eu creio mais em Deus, porque vocês existem. Dê um abraço nas suas filhas, se elas estiverem vendo agora. Beijo para a netinha. Quantos netos são? 3, Para os 3 netinhos, 2, 2 meninas e um menino. isso. Um abraço para eles. Um abraço para o seu Júnior. Vai com a sala no bolso, seu Júnior, ouvindo aí, para Deus ir trabalhando no seu coração. E como a irmã disse, eu busco o Espírito Santo para ser mais semelhante a Jesus. Essa compreensão é fina, hein? Obrigado pela sua Amém. obrigado por estar na sala, compartilhar em suas listas de transmissão. Vamos em Obrigada. frente, que eu vou chamar a dona Leila. Leila, ela é dona da pipoca, né? Ela vai nos ajudar aqui nessa condução. Bom dia, dona Leila. Bom dia, meu pastor. Coisa boa, né, Leila? Mais uma sala, hein? Mais uma. E a gente sempre vê Estherzinha aqui, né? De vez em quando dá aqueles cochilinhos. Todo E mundo por dá umas trás, cochiladas. e por trás uma história tão forte, né? Pois é, né, Leila? Assim, ó, tem um monte de gente com histórias aqui que podem identificar que ainda não mandaram testemunho pra gente. Ah, não acho meu testemunho que testemunho é testemunho. Estão chegando alguns, minha caixa de arquivos está melhorando, mas está faltando muito para eu ficar tranquilo, hein? Então, vamos mandar os testemunhos, tá bom? Dona Leila, vamos orar? Vamos lá. Pai bondoso, obrigado pela vida da Esther. Amém, meu Deus. Que vida que foi sofrida no começo. Ela guarda ainda lembranças duras dessa vida, mas hoje, curada pelo Espírito Santo, é feliz. Olha as pessoas Amém. no olho, cumprimenta, está aprendendo a amar as pessoas, conversa com o Amém. Espírito Santo, com ele, todo dia pede conselho, toda hora aprendeu. Aprendeu que missão não Amém. é o que ela faz, é o que ela é. O que eu posso fazer missão, Amém. posso fazer coisas que são relacionadas à missão e não ser missionário se o processo não for interno. Tantas descobertas, graças a Deus. Amanhã nós vamos conversar com a Cícera aqui, e a Cícera vai dizer assim: Pastor, eu me converti há 2 anos quando entrei na sala. Ela já era adventista há muitos anos. Vamos conhecer a história dela amanhã. Obrigado pelos testemunhos que têm chegado. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, durante todo esse dia e nos guia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém e amém. E amém. Dona Esté, um grande dia na presença de Deus. A Leila já é anfitriã dessa reunião e vai abrir os áudios, porque vai dar um bom dia com a alegria daqueles top, irmão. Deixa eu ver.
Bom dia com alegria, Bom bom dia, dia. bom dia. Bom dia, bom dia.